O que será que a gente aprende nos cursos militares? Qual será a lição em cada curso? Ou qual será o sentimento mais importante que fica ao final de cada curso e de cada estágio? Na minha carreira, eu tive a oportunidade de realizar diversos cursos e estágios. Eu estava pensando, o que cada curso colaborou para a minha formação. Mas sempre tem algum sentimento, ou um pensamento, ou um conhecimento que fica de forma muito forte. Então, eu vou começar pelo estágio de escalador militar, o estágio de montanha. No estágio de montanha, eles mesmos, os próprios instrutores, eles dão muita ênfase à humildade. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de brigar com a pedra. Então é interessante que você, quando está ali, você quer subir um ponto a mais e a pedra, você não consegue segurar, tá? Não adianta brigar com a pedra. Você tem que ter a humildade de pensar na técnica que foi ensinada, aplicar a técnica que foi ensinada para poder subir. Então, esse é o tempo todo você praticando a humildade. Então, não adianta brigar com a pedra, não adianta, a gente escuta isso de forma quase que religiosa durante o estágio todo. Não adianta brigar com a pedra, seja humilde, seja humilde. Pensa na técnica, aplica a técnica que vai funcionar. Então, isso foi o mais forte aí do estágio de montanha. Do estágio de Caatinga. O estágio de Caatinga, ou de operações em regiões áridas, a Caatinga é uma região muito, muito árida do Nordeste, e o nosso estágio lá foi na área do campo de instrução lá do batalhão, do 72 Batalhão de Infantaria Motorizada, e que esse campo de instrução é bem próximo ali do Raso da Catarina, onde Lampião foi emboscado. Então é uma área bem nossa também. E o que ficou de mais forte ali é a resiliência, a capacidade de resistir. Porque você passa por um desgaste físico muito grande. A gente fica impressionado de ver os moradores da área, os nordestinos, a capacidade de sobreviver àquele ambiente extremamente agressivo, tá? Seco, sem água. A gente até brinca, a gente fala, pô, cara, o que você vai fazer aqui? Vai comer pedra, vai comer areia. Mas o sertão, para quem tem conhecimento, ele é muito rico numa série de outros materiais, vegetais, animais. É uma questão de ter conhecimento. Mas a resistência ainda a resiliência ainda é a capacidade mais forte que você aprende durante o estágio de sobrevivência na Caatinga. Bom, me foi colocado aqui, me foi perguntado sobre o curso de mergulho. Então, eu fiz um estágio de mergulho na Marinha, ainda como cadete. Foi um estágio rápido ali, de 2 semanas, e nós aprendemos aí o mergulho autônomo, e ali é um dos motivos pelo qual eu tenho uma profunda admiração pela Marinha, assim como pela Força Aérea, pela maneira profissional como foi conduzido o curso, e ali nós aprendemos muita coisa. Mas eu traço um paralelo entre o mergulho e o trabalho com explosivos. Eu também, ao longo da minha carreira, não tive um curso específico, mas eu trabalhei muito com explosivo, eu fui instrutor de explosivo, então eu tive que estudar bastante. E o que mais me chama a atenção no mergulho é a disciplina de aplicar a técnica corretamente para que você tenha segurança na atividade. Então, essa disciplina de não conhecer os seus limites e não ultrapassar os seus limites, aplicando a técnica corretamente. Eu brinco, eu falo, às vezes dando palestra eu falo, eu já estive na beira do mar, um mar que parecia um vidro, tá? Bem limpinho, eu estava com o pé de pato, eu estava com a máscara, eu estava com minha faca, o snorkel, e seria muito agradável eu mergulhar ali na beira do costão, ali onde tinham as pedras, ali, dar uma volta, passar por ali. E eu não fui porque não tinha ninguém para ir comigo. E essa é uma regra
do mergulho, né? Não mergulhar sozinho. Mergulhar sozinho, você está arriscado a ter algum mal súbito, a ser puxado por uma corrente inesperada, a ter alguma coisa e não voltar mais. E mergulho, assim como explosivo, só se erra uma vez, né? Então, essa disciplina pessoal, essa segurança necessária, aplicando a técnica aprendida, foi o que mais me chamou a atenção no estágio de mergulho. No estágio de operações aeromóveis, eu passei muito tempo na Brigada Aeromóvel, e é uma brigada muito complexa. Então, o que mais me chamou a atenção foi que, devido à complexidade de todas as atividades, de conseguir conciliar o uso das aeronaves, dos helicópteros, com as operações militares, que são muito voláteis, elas mudam de uma hora para outra. Então, o que mais chamou a atenção foi a necessidade de planejamento e treinamento exaustivo. Então, para as operações aeromóveis, foi isso que me chamou. Tudo que eu vou fazer, que é muito complexo, eu preciso de um planejamento minucioso e um treinamento intenso. Eu fui também da Polícia do Exército, e lá, pela nossa atividade de fiscalização, me chama a atenção a necessidade de fazer o que é correto, fazer o que é certo. O tempo todo o PE está preocupado em fazer o que é certo, seja na sua apresentação, seja na sua conduta diária. Então a gente procurava incutir isso na cabeça dos soldados e aprender também, né? O tempo todo fazer o que é certo, fazer o que é certo, o que está previsto nos manuais, tá? Então é seguir rigorosamente aquilo que é previsto, particularmente na sua conduta. Por último, o curso de Guerra na Selva, que para mim foi o mais intenso, foi o que trouxe maiores efeitos, vamos dizer assim, na minha carreira, e que o que mais me marcou foi a cooperação, o trabalho em equipe. Então, foi uma coisa que me deixou bem fixo na minha memória, em que todas as vezes que a gente se esforçava para ajudar os companheiros, para trabalhar bem em equipe, para se harmonizar, as coisas funcionavam muito bem. Todas as vezes que havia alguma desarmonia, algum atrito, as coisas parece que tudo dava errado. Então, na selva, apesar de utilizar todos esses outros conhecimentos que eu falei aí, nos diversos cursos, né? Resiliência, disciplina, técnica, fazer o que é correto, tudo isso, mas no curso de Guerra na Selva cresceu demais o trabalho de cooperação das equipes e da cooperação entre nós. Então, um ajudar o outro, ok? Então, ficam aí essas ideias. Vocês veem que eu não falei de nada técnico. O que mais me marcou no curso foi aprender a fazer rapel. A parte técnica, ela não é que ela perde de importância, mas ela não é tão importante como o trabalho da mente. Prepare-se, sobreviva. Quase 50 anos aí estudando o assunto, com experiências práticas muito fortes. As crises chegam sem aviso. Se você não tivesse preparado, você vai ter que contar apenas com a sorte. E qual é a sua responsabilidade? Proteger e prover a sua família. E o primeiro item é a alimentação. Para isso nós escrevemos o nosso livro, Conservação de Alimentos. Clique no botão e você vai poder aprender várias técnicas, várias dicas para montar o seu estoque de alimentos.